A Copa do Mundo de 2026 está quebrando recordes de faturamento. O próprio balanço oficial divulgado pela FIFA projetou inicialmente 11 bilhões de dólares, mas pelo andar da carruagem esse número vai ficar para trás. Portais de notícias internacionais como Business Today e Financial Express já dizem que a arrecadação da federação vai bater a marca de 13 bilhões de dólares neste ciclo da Copa. Vamos entender melhor. Segundo o relatório Football Money League de 2026, publicado pela consultoria Deloitte, o Real Madrid é pelo terceiro ano consecutivo o time de maior faturamento do mundo. O clube espanhol fatura cerca de 1,3 bilhão de dólares por ano, ou seja, a FIFA vai faturar praticamente 10 vezes mais do que o maior clube do mundo. E o detalhe, para colocar todos esses bilhões no bolso, a FIFA não precisa pagar salário de nenhum jogador. Eu sou a Giovana Weber e no Raio X da Bolsa de hoje a gente vai explicar para onde vai todo esse dinheiro e as principais notícias que você precisa saber para se antenar na Copa. A base desse império é a capacidade da instituição de terceirizar praticamente todas as despesas e os riscos, enquanto monopoliza 100% das receitas. A FIFA não tem responsabilidade nenhuma em construir estádio, asfaltar rodovias ou pagar o salário dos jogadores. A responsabilidade de financiar a estrutura do torneio é transferida para os governos dos países anfitriões, nesse caso dos Estados Unidos. No Brasil, em 2014, o governo desembolsou cerca de 15 bilhões de dólares. Na Rússia, em 2018, o gasto público foi de aproximadamente 11 bilhões de dólares. Já no Catar, em 2022, as estimativas de gastos atrelados à Copa passaram da formidável marca de 200 bilhões de dólares. Para a Copa de 2026, a ideia era uma abordagem mais barata, porque os Estados Unidos já possuem arenas da NFL prontas e já têm estrutura ideal para sediar a Copa. Mas essa Copa não vai acontecer apenas nos Estados Unidos. Pela primeira vez, ela será sediada em conjunto por 3 países: Estados Unidos, Canadá e México. E o dinheiro dos impostos da população vai bancar as exigências do evento do mesmo jeito. O governo do Canadá estima um custo público de aproximadamente 1 bilhão de dólares canadenses para fazer adaptações em estádios e garantir a segurança pública. Nos Estados Unidos, o estado de Nova Jersey prevê um passivo de 48 milhões de dólares em dinheiro público, só com transportes para receber os jogos. Ou seja, as esferas públicas assumem as dívidas enquanto o lucro vai direto para a FIFA. Além de não pagar a conta da estrutura, a FIFA não paga impostos. A corporação é registrada na Suíça formalmente como uma associação sem fins lucrativos. Esse status legal, amparado pelo artigo 60 do Código Civil Suíço, isenta a entidade da tributação que as multinacionais são obrigadas a pagar. Para aprovar a cidade-sede, a FIFA exige amplas garantias governamentais. Ela obriga os governos anfitriões a garantirem imunidade alfandegária e isenção total de impostos sobre os lucros dela e de todos os parceiros comerciais ligados à Copa. Se você não aguenta mais ver os conteúdos gerados por IA e quer entender como o dinheiro se move por trás das cortinas das grandes empresas, clica no botão de se inscrever aqui no canal da UVP e ativa o sino. A gente te mostra a realidade do mercado sem enrolação. E o YouTube passa a te entregar mais das nossas análises. A gente falou que a projeção de faturamento é de 13 bilhões de dólares, mas tem um detalhe: a FIFA não fecha o caixa ano a ano, igual uma empresa normal. Como a Copa acontece a cada 4 anos, o balanço funciona em um ciclo de 4 anos. Desses 13 bilhões esperados para o ciclo inteiro de 2023 até 2026, quase 9 bilhões de dólares vão ser gerados apenas na Copa no ano de 2026. Para chegar nesses números, eles dividem a receita em 4 fontes principais. A primeira fonte é a venda de direitos de transmissão. Ao aprovar a expansão da Copa de 32 para 48 seleções, a FIFA aumentou o número de jogos de 64 para 104. Mais jogos significam mais conteúdos para vender para canais de TV e plataformas de streaming no mundo inteiro. Só com isso, a previsão é de arrecadar cerca de 4 bilhões de dólares. A segunda fonte são os patrocínios. E a Copa do Mundo não vende espaço só para marcas de refrigerante. Um exemplo claro disso é o contrato com a petroleira estatal saudita Aramco. A empresa é uma das maiores emissoras de carbono do mundo e ativistas acusam a FIFA de ceder espaço para a marca limpar a própria imagem perante o mundo. A terceira fonte é a venda de ingressos. Para 2026, a FIFA implementou a precificação dinâmica, o mesmo sistema que aumenta o preço da passagem aérea quando a procura é alta. Com isso, o ingresso pré-final pode chegar a 10.990 dólares, o equivalente a quase 56 mil reais. E no mercado de revenda, a própria FIFA assumiu o controle e cobra 15% de comissão de quem vende e mais 15% de quem compra. A quarta fonte são os pacotes de hospitalidade. Como a Copa vai acontecer nos Estados
Estados Unidos, a oferta de camarotes e serviços de luxo aumentou muito. Existem agências montando pacotes para o evento com valores na casa dos milhões. Você acha que gastar R$100 mil no ingresso de camarote é ostentação ou justificável? Comenta aqui embaixo o que você acha disso. A FIFA é imune a crises macroeconômicas, escândalos e pandemias. Na Copa da Rússia, em 2018, a receita gerada foi de 5,4 bilhões de dólares. Esse torneio consolidou a recuperação da entidade logo após o escândalo de corrupção do FIFA Gate, em 2015, que derrubou grande parte da diretoria da empresa. Na Copa do Catar, em 2022, o torneio aconteceu no rescaldo da pandemia de Covid-19, enfrentando boicotes de ativistas e pressão geopolítica. Ainda assim, a receita subiu 7,5 bilhões de dólares, superando as próprias estimativas da FIFA, graças à entrada de parceiros locais fortes, como o Qatar Energy. Como a FIFA opera em ciclos de 4 anos, é previsível que ela registre prejuízos e opere no vermelho nos 3 primeiros anos, já que as receitas pesadas de televisão e bilheteria são liquidadas apenas no ano da Copa do Mundo. Mas o grande porém de uma organização que se diz sem fins lucrativos é a agressividade com que ela retém e acumula ativos. Ao fim do torneio no Qatar, as reservas de caixa da FIFA bateram a marca de 4 bilhões de dólares. E o balanço auditado mais recente mostra um cenário ainda maior. No encerramento do ano fiscal de 31 de dezembro de 2025, os ativos totais da FIFA deram um salto de 54%, atingindo um montante de 9,47 bilhões de dólares em ativos mantidos nos cofres. Deste montante, o dinheiro classificado como caixa e liquidez imediata bateu 6,94 bilhões de dólares. São praticamente 7 bilhões em pura liquidez. E a FIFA não deixa esse volume parado em Zurique. Eles injetam esse capital no mercado. A carteira é composta por títulos de renda fixa e fundos do mercado monetário, focado na preservação do patrimônio. No ano de 2025, essa carteira bilionária entregou um rendimento de 5,44% na marcação ao mercado. Isso significa que a FIFA lucra centenas de milhões de dólares por ano apenas repousando sobre os juros. Ela acumulou uma reserva de segurança tão absurda que protege a corporação inteira contra boicotes estatais ou recessões, garantindo a sobrevivência sem depender da venda dos ingressos. E é aí que você percebe que até a FIFA tem uma reserva de emergência e você talvez não. Quem nos segue há mais tempo sabe a importância que é ter uma estratégia de investimentos e seguir um plano. Senão, você vai deixar de ganhar dinheiro. Agora, se você quer aprender do jeito certo, sem mágica e sem promessas vazias, entra no site auvp.com.br, clica no botão e faz a sua análise de perfil. É um questionário simples e com poucas perguntas. E olha, se você estiver com coragem de investir agora, mesmo quando o mercado está cheio de gente com medo, a AUVP vai te mostrar uma estratégia sólida, passo a passo para construir patrimônio de verdade. Mas vamos ser realistas. Se você ganha um salário mínimo e acha que vai sair da plataforma direto para uma Ferrari, não vai rolar. Agora, se você ganha mais de R$4.500 por mês, aí dá para construir algo. Com 15 mil ou 50 mil, o processo é bem mais rápido. Mas não é loteria, é estratégia. Clica lá e preenche o questionário e comece agora. Inclusive, agora, durante a Copa, quem se matricular vai receber essa camisa para torcer pelo Brasil. E sabe quem foi a empresa que customizou essa camisa pra gente? A mesma empresa que fez a camisa do Rei Pelé. Quem sabe agora o Hexa vem. A gente está começando uma turma nova e pode te ensinar a investir com estratégia no Brasil e no mundo inteiro. Como uma corporação cobra 10 mil dólares no ingresso e fatura 13 bilhões sem sofrer ataque de novos concorrentes? Simples, monopólio. Em qualquer setor pesado da economia, como petróleo, inteligência artificial e aviação civil, o lucro atrai empresas rivais imediatamente. Mas a FIFA funciona como um pedágio universal e incontornável. Para qualquer um transmitir, investir ou organizar uma competição de futebol de elite e extrair lucro, ele é obrigado a se submeter à Federação Suíça. A proteção desse monopólio sofreu o maior ataque jurídico da sua história recentemente. E lá em 2021, 12 dos clubes mais ricos da Europa, puxados por Real Madrid e Barcelona, decidiram ir contra o sistema. Eles tentaram fundar a Superliga Europeia. A ideia era criar um torneio próprio, fora da estrutura associativa da FIFA e da UEFA, para transferir os bilhões de dólares dos direitos de transmissão direto para o caixa dos clubes. Eles queriam cortar o intermediário. A retaliação da FIFA veio logo. A entidade ameaçou banir todos os clubes desertores e proibiu que qualquer jogador contratado por times da Superliga disputassem a Copa do Mundo. A ameaça acabava com a carreira internacional dos jogadores. O conflito escalou e foi parar na Suprema Corte do Comércio Europeu, o Tribunal de Justiça da União Europeia. Em dezembro de 2023, o tribunal entregou uma decisão histórica contra a Suíça. Os juízes determinaram que a FIFA e a UEFA conduzem sim uma atividade puramente econômica. Eles classificaram as organizações como empresas submetidas às leis de concorrência e cravaram que a dupla detinha 100% da cota de mercado. O tribunal declarou que o banimento e a imposição de
de boicotes contra os clubes representava um abuso claro de posição dominante. A manobra da FIFA feria diretamente os artigos 101 e 102 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que são leis criadas justamente para quebrar monopólios abusivos. O tribunal proibiu as sanções arbitrárias e ordenou a liberação do mercado. No papel, foi uma vitória para as leis antitrust, mas na prática do livre comércio, a FIFA provou ter um monopólio do ativo mais intransferível no mercado, que é o peso das camisas das seleções. A cultura do peso das bandeiras nacionais, enraizada na sociedade desde a Copa de 1930, se provou impossível de ser replicada por capital de risco privado ou fundos de investimento. Apesar da liberação decretada pelos tribunais da Europa para novos torneios, a Superliga fechada falhou em atrair o público. A FIFA simplesmente não tem concorrência. Estrutura criada e comprovada legalmente que é incapaz de perder dinheiro. O conselho que elege o presidente da FIFA é formado por 211 federações nacionais. A grande sacada é que o voto tem o mesmo peso para todo mundo. A Federação da Alemanha tem o mesmo peso eleitoral, apenas um voto, assim como federações de países minúsculos ou com pouco impacto no esporte, como Somália, Vanuatu e Montserrat. O voto da base vale igual ao voto do topo. E para garantir que esses votos fiquem do lado do atual presidente, a FIFA usa um programa de repasse de verbas chamada FIFA Forward. A promessa desse ciclo é distribuir 2,25 bilhões de dólares para as federações menores até o fim de 2026. A regra garante que todas as 211 associações recebam um valor mínimo de 8 milhões de dólares. Além disso, as confederações dos continentes recebem fatias de 60 milhões de dólares cada uma. Nos países menores, situados principalmente na África e na Ásia, esse dinheiro repassado é o que sustenta as operações e garante os salários dos dirigentes locais. A FIFA cobra cada vez mais caro pela Copa do Mundo. O lucro dispara e ela dá uma parte maior desse dinheiro para as federações pobres. Isso cria uma dependência financeira. Em troca de manter os salários pagos e as contas no azul, essas federações entregaram seus votos para manter o atual presidente da FIFA no comando. E assim, ele se mantém sempre no poder. Para se ter uma ideia, a reportagem da emissora Teledoce fez uma comparação entre a FIFA e o Vaticano. Nos últimos 111 anos, a Igreja Católica trocou o comando 10 vezes, passando por 10 papas diferentes. No mesmo período, a corporação suíça, que domina o esporte global, teve apenas 8 presidentes. Gianni Infantino está na presidência desde 2016 e não dá nenhum sinal de que vai largar a cadeira. Pelo contrário, ele já anunciou publicamente no Congresso que vai se candidatar à reeleição em 2027 para dominar até 2031. Logo após ele dar esse aviso, as confederações da África e da Ásia já foram a público na emissora Al Jazeera declarar apoio total ao Infantino. O motivo de apoio imediato é a promessa de aumentar os repasses do programa Forward para 2,7 bilhões de dólares no próximo ciclo. O presidente distribui o dinheiro acumulado, as pequenas federações garantem votos na urna e o gigante continua faturando e operando seu monopólio, sem concorrência e sem oposição. A estrutura da Copa de 2026 atrai cerca de 6,5 milhões de espectadores, viajantes e investidores. O impacto na economia é um excedente estimado em mais de 40 bilhões de dólares para o PIB global, com a maior fatia de 17,2 bilhões focada apenas nos Estados Unidos. Mas a fome de faturamento da FIFA não para nas seleções nacionais. Eles decidiram entrar no território europeu da UEFA, criando o novo Super Mundial de Clubes em 2025. Para garantir que as equipes de elite aceitassem participar do torneio, a FIFA separou cerca de 1 bilhão de dólares apenas para as premiações. O campeão vai levar para casa quase 700 milhões de reais. Pode ser um movimento para monopolizar também o calendário dos times. E se você acha que o faturamento de 13 bilhões de 2026 é o teto, os relatórios da empresa mostram que o futuro já está feito. O planejamento já está com foco na Copa do Mundo de 2030, a edição centenária. Esse evento vai ser espalhado por 6 países: Portugal, Espanha e Marrocos, com jogos inaugurais no Uruguai, Argentina e Paraguai. O orçamento aprovado na Suíça para essa operação de 2027 a 2030 bate a marca de 14 bilhões de dólares em faturamento programado. E o detalhe que mostra o poder absurdo desse monopólio é que no fechamento de 2025, 5 anos antes da bola rolar em 2030, a FIFA relatou que já tinha 3,6 bilhões de dólares referentes a esse evento garantidos em contratos com emissoras de televisão e grandes patrocinadores. Mais de 25% da receita estipulada para a virada da próxima década já é patrimônio líquido guardado, protegido
protegendo a corporação contra qualquer imprevisto. No fim, a FIFA pode ser considerada um dos melhores negócios do mundo. Mas até que ponto? É um império isento de impostos abrigado na Suíça, um monopólio que é dono do maior evento do mundo, explorando a tradição e o peso da camisa de seleções. Pode-se dizer que é um modelo covarde, que joga a conta bilionária de infraestrutura nas costas dos governos e do dinheiro público, enquanto guarda todo o lucro das transmissões e dos camarotes para si. Claramente a frase "a banca nunca perde" pode ser aplicada aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e dar o like. Assim você nos ajuda a proporcionar mais vídeos gratuitos e de qualidade para você.